Em breve, o Brasil vai ter que se preparar para as eleições. As eleições nos lembram da democracia. A democracia, teoricamente, é o governo da maioria. E isso, aparentemente, é algo bom. Mas é algo bom mesmo? Seguir a maioria é algo bom? Primeiro, é questionável se a democracia é realmente o governo da maioria. Teoricamente, sim. E todos dirão, como dizem muitos cientistas políticos e outros intelectuais, não é necessariamente um governo ideal, um sistema ideal, sem erros, sem problemas, mas é o melhor que conhecemos. Claro, a tirania, as ditaduras são governos de ou de muito poucos, ou de privilegiados. Mas as democracias também poderiam ter isso. De todo modo, nossa pergunta de hoje é em que medida a maioria, ouvir a maioria, seguir a maioria, criar maioria, que governe a maioria, é algo sempre bom. E não se preocupem, não vou trazer a frase inúmeras vezes repetida e gasta, eu diria, que diz, não, a qualidade de uma democracia é o cuidado das minorias. Já sabemos, já ouvimos isso, já dissemos isso muitas vezes. É uma frase maravilhosa, muito importante, que muitos nunca disseram ou nunca ouviram, mas é bem conhecida. E não me refiro a isso, não somente porque é bem conhecida e também porque muitas vezes já temos dito ela aqui, senão porque também isso não é suficiente garantia. Porque existem minorias maiores e minorias menores, com mais e menos poder. Existem minorias muito pequenas que ninguém as conhece e ninguém as reconhece. Mas existem minorias que são extremamente fortes. Olhe, por exemplo, a ultra-ortodoxia em Israel. Isso é uma minoria, muito minoria, mas tremendamente forte, que acaba, muitas vezes em muitos assuntos, deixando cativos e reféns a maioria. Observem, por exemplo, o terrorismo na sociedade palestina. Já é comprovado que eles não são a maioria, mas são uma minoria com uma força exacerbada, que acaba marcando a política da maioria. Claro que essas não são sociedades democráticas, mas existem inclusive minorias mais e menos majoritárias ou minoritárias, e existem também minorias cujas maiorias acabam com suas próprias minorias. Pareceu isto um jogo de palavras, mas não é. Existem minorias cujas maiorias acabam com suas minorias. Por quê? Porque também dentro das minorias existem maiorias. Por exemplo, os judeus somos uma minoria, mas dentro dos judeus, que somos uma minoria, existe uma maioria, que talvez não seja a mais plural a respeito de suas próprias minorias. Nem sempre a minoria dentro de uma minoria recebe um tratamento digno. Existem minorias cujas maiorias acabam com suas minorias. Nesta parashá aconteceu algo que eu gosto muito que me aconteça como rabino. E vou contar a vocês. A vantagem da tecnologia me permite, a mim e a todos os meus colegas, escrever nossas prédicas, cada um de seu jeito, se escreve todas as palavras, ou escreve somente uns guias e demais, no computador. E desse modo é muito fácil, muito rápido achar a prédica da semana do ano anterior e de vários anos anteriores também. E algumas vezes acontece que toca a mesma parashá. Mas o mais interessante
para mim pelo menos, é quando me acontece que me tocou a mesma paraxá e que eu, antes de ler qual foi a prédica que eu fiz, 1 ano atrás, ou 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, nesta paraxá, eu vou pensando e escolhendo qual dos assuntos esse ano me chama mais e me encontro com a felicidade e o desafio de que é o mesmo assunto que escolhi 1 ano, ou 2 ou 3 atrás. Por que digo que isso é um desafio? Porque poderia dizer o mesmo, e então não teria sentido fazer a mesma prédica 1 ou 2 ou 3 anos depois. Muito menos agora, que a tecnologia também grava as prédicas, e você pode assistir a prédica do ano passado. E por que é lindo que aconteça isso? Porque algumas vezes me aconteceu já, e este Shabbat é um desses, que eu, para a mesma paraxá, escolho entre os múltiplos assuntos possíveis o mesmo assunto, mas descubro que tenho novidades para compartilhar com vocês. Parashat Mishpatim me tocou no ano passado também. E o tema do perigo das maiorias e as minorias foi o mesmo que me chamou, sem saber este ano, que no ano passado também. E tenho algumas novidades. Naquele momento, contei a vocês basicamente o seguinte. Vou dizer isso em 2 linhas. Você pode abrir a playlist dos vídeos das prédicas do ano passado e verificar e aprender, talvez, ou discutir novos assuntos. Basicamente, eu contei a famosa história do forno de Hnai, na qual, no Talmud, um personagem minoritário é amassado, aplastado pela maioria. Excomungado por pensar diferente, sim, na sociedade judaica, sim, no pluralismo talmúdico. Um minoritário é excomungado por pensar diferente. Terrível, terrível. E questionávamos lá em que medida seguir a maioria é melhor. Porém, a maioria se defende da voz do céu, que quer defender o minoritário, dizendo que a Torá mandou seguir a maioria. Só que, para dizer isso, eles manipulam o versículo, porque o versículo é um versículo da Parashá desta semana, que diz exatamente o contrário. Não siga a maioria quando se trata de algo que possa trazer o mal. E os sábios que estavam em maioria tiraram o versículo do contexto e o tornaram um versículo que diz que tem que seguir a maioria. É uma discussão da discussão da discussão. Uma coisa maravilhosa. Eu contava lá a vocês que Hitler foi escolhido por uma pequena maioria, mas maioria. E acabou com a democracia. O famoso livro How Democracies Die, do especialista em ciência política de Harvard, também foi citado naquela prédica, dizendo que hoje em dia as democracias não caem com impactos militares, caem por processos democráticos. Caem em eleições que escolhem um partido que aos poucos vai acabando com a democracia. Contava a vocês que todos seguimos modas e tendências. Contava a vocês que Lot, como Noé, como Herzl, como Newton, são pessoas que vão contra a maioria, que saem da tendência, que se atrevem a pensar sozinhos, diferente, e por isso fazem diferenças. Hoje quero aprofundar nas vantagens e nos perigos que não desenvolvemos no ano passado. A vantagem de seguir uma maioria é, primeiro de tudo, pertencer. As pessoas que não são membros de grupos são outsiders. E ninguém quer ser um outsider, quer ser membro de alguma coisa. Nós queremos ser membros de uma comunidade, de um time, de uma sociedade, de um tipo de pessoa, e buscamos pertencimento.
Isso é seguir um grupo. Isso é se identificar, ser parte de. O judaísmo fala a favor disso e diz em Pirkei Avot, Al tifrosh min hatzibur, não se afaste da comunidade. Por que não? Ve'al ta'amin be'atzmecha ad yom motcha, para não acreditar somente em você até o dia de sua morte. Claro, se eu não tenho nenhum grupo de referência, eu vivo me dizendo a mim mesmo que eu tenho razão em tudo. Assim é muito fácil ter sempre razão e ganhar de tudo. Mas também é muito fácil errar e não crescer. Então, ser membro de grupos maiores, sim, de maiorias, nos permite isso, a extensão, a crítica, a autocrítica e o crescimento. Ser membro de uma maioridade, de uma maioria, nos permite a atualização e o progresso. A pessoa que não vê as tendências vive presa de passados. Nós seguimos modas por quê? Tendências por quê? Porque elas nos atualizam na tecnologia, no comércio, na ciência, na filosofia, na psicologia e na religião. Prestar atenção às maiorias, ao bem da maioria, pode ser até ser justo, pode até ser ético. Buscar o bem da maioria. Evitar que poucos acabem tendo como reféns a muitos. Beneficiar a maioria. Sacrificar talvez algo pequeno para ganhar algo maior. Porém, aqui começam as desvantagens. Ontem, num ato do Dia Internacional do Holocausto, prévio ao nosso ato aqui, nosso ato central, na Secretaria de Justiça, o secretário de Justiça e Cidadania do governo de São Paulo dizia que entre os que pensam que talvez seria melhor não se vacinar, existe o cálculo que diz o fenômeno do rebanho, a imunidade do rebanho. Mas o que significa isso? Que vários vão adoecer, entre eles alguns vão morrer e assim os demais vão se salvar. Ele fez o cálculo do que dizem as estatísticas, quantas pessoas adoecem, ficam doentes, e delas quantos morrem. É verdade, um percentual muito pequeno. Mas multiplicado pelos 200 milhões de brasileiros, sabem quanto dá isso? Vocês não querem saber. 6 milhões. Um número que no Dia Internacional do Holocausto nos chacoalha. 6 milhões de brasileiros morreriam para salvar o restante, se nós não vacinássemos. Esse é um preço que deveríamos pagar? Esse é um benefício da maioria digno e ético? Não pode existir um só judeu, nem um só humano que apoie um pensamento desses. O perigo de seguir a maioria é a perda da individualidade. Cada um é único. Cada um tem uma unicidade que só ele ou ela podem trazer a qualquer situação. A um texto, a um filme, a um grupo, a uma família, a uma pessoa. Se esse indivíduo se perde porque quer ser outro ou porque se perde num grupo, perdemos todos. O outro problema de seguir uma maioria é que muitas vezes os grupos criam um anonimato que nos deixa impunes, inclusive diante de nós mesmos. Existem essas pessoas que sozinhas não fariam os danos que fazem somente quando estão em grupo. Muitos dos estupros e de outras formas de violência acontecem somente no anonimato do grupo. O indivíduo tem mais escrúpulos. Quando se perde na maioria, perde o controle, perde o bem e se perde. E então, é melhor
seguir a maioria ou é pior? O judaísmo é a favor de seguir maiorias? De pertencer, de cuidar do grupo maior? Ou busca o indivíduo? As duas coisas. É uma pergunta complexa. Levou 2 anos de Parshat Mishpatim para chegar a essa conclusão. Eu gostaria de nos desejar neste Shabbat que saibamos escutar a unicidade própria e a dos outros, propiciá-la e, ao mesmo tempo, usar o grupo para qualificar, para diversificar, para enriquecer, para transmitir e para transcender. Que possamos, neste Shabbat Mishpatim, do indivíduo e do grupo, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cuidar do bem maior através da unicidade individual. Shabbat Shalom.